Boa tarde. O programa Estação 21 está de volta e hoje vamos discutir a situação do curso de Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Temos como convidada especial a chefe do Departamento de Comunicação, Márcia Vidal. Graduada em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará, mestre e doutora em Sociologia também pela UFC e com pós-doutorado em Comunicação pela Universidade de São Paulo, Márcia Vidal é atualmente coordenadora da especialização em Teorias da Comunicação e da Imagem do curso de Comunicação. Além da jornalista, participam dessa entrevista os estudantes do curso de Comunicação Social da UFC, Thiago Patrício, Diógenes de Souza e Mariana Timóteo. Boa tarde, professora Márcia. Boa tarde. O curso de Comunicação completa 41 anos em 2006. Quais foram as principais conquistas desse curso? Nosso curso, que como você disse, completou 41 anos, ele vem conseguindo várias vitórias, várias conquistas. Nós, através de um convênio que foi recentemente firmado com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, recebemos a doação de vários equipamentos, o que nos possibilitou a inauguração de novos laboratórios de redação. E, ao mesmo tempo, a universidade também foi responsável pela reforma do nosso estúdio de televisão, além do que, nos últimos concursos para professor efetivo, alguns professores foram contratados, especialmente para habilitação em publicidade e propaganda. Então, nós temos aí vários projetos. Nós temos a nossa especialização em Teorias da Comunicação da Imagem, que está funcionando com 2 turmas, são 86 alunos, e vamos abrir agora mais 2 turmas em março de 2007, também com essa mesma quantidade de alunos. Pretendemos também implantar uma nova habilitação em produção audiovisual e o nosso grande projeto é a criação do mestrado em comunicação, que deve ser implementado a partir de 2008. Vamos abrir agora para perguntas dos estudantes. Houve recentemente a contratação de professores efetivos para o curso de Comunicação Social. Existe a previsão para contratar mais professores efetivos? Sim, essa é uma nossa reivindicação, é uma reivindicação que apresentamos ao magnífico reitor, professor Nenê Teixeira Barreira, quando ele esteve aqui por ocasião da inauguração dos novos laboratórios. E ele nos garantiu que tão logo esses concursos efetivos sejam oferecidos, porque isso depende da política do Ministério da Educação, do MEC, nós teríamos uma prioridade na oferta de vagas. Mas tudo isso é muito complexo, porque geralmente, quando esses concursos eles são oferecidos, são designadas apenas uma vaga, cada departamento só tem direito a uma vaga, uma briga, uma competição muito forte. Mas nós estamos justamente aí disputando esse espaço para que nós possamos completar o quadro efetivo de professores da habilitação em publicidade e propaganda, que hoje conta com 5 professores efetivos e o restante são substitutos. Então, na verdade, nós precisaríamos aí a contratação de novos professores, porque a área de fundamentação que serve aos 2 cursos, ela não é suficiente para dar conta, especialmente da área técnica, das disciplinas técnicas da habilitação em publicidade e propaganda, que necessitam de professores específicos. A senhora acredita que a distribuição das vagas para professores efetivos entre os cursos da UFC é uma distribuição justa? Cursos como medicina e engenharia não seriam mais privilegiados do que a comunicação? Na verdade, a gente vem acompanhando esse processo já ao longo de vários anos e, geralmente, o número de professores para cada departamento, nos últimos concursos para professores efetivos, a distribuição tem sido assim. São 2 vagas, às vezes, para os departamentos que têm uma força política maior, 2 ou 3, no máximo 4, e os demais realmente ficam com uma vaga ou 2. Mas nos últimos 2 concursos para professor efetivo, essa distribuição ela realmente foi igualitária, uma vaga mesmo para cada departamento. E por que a comunicação não tem essa força política? A gente está nesse processo de reivindicação junto à reitoria, para que o nosso curso ele possa se consolidar e obter o lugar de destaque que ele realmente merece na nossa sociedade. Isso depende de uma regimentação, de uma organização política no interior do curso, professores e estudantes juntos nesse processo de abrir novas frentes para o curso de Comunicação Social, para que nós possamos, agora no século XXI, abrir o espaço e colocar o curso de Comunicação Social da UFC no lugar de destaque que ele tanto merece. Agora nós vamos ouvir uma pergunta da estudante Isabelle Bento para a professora Márcia Vidal. Eu queria saber se o Departamento de Comunicação está prevendo a contratação de novos profissionais para poder orientar os alunos, até porque a maioria não sabe manipular o equipamento, ou se o curso está planejando alguns cursos extras para capacitar esses alunos para manipular esse material. Na verdade, a contratação de funcionários, assim como a contratação de professores, também depende
da política do Ministério da Educação. Mas nós já solicitamos para o Departamento de Recursos Humanos, tão logo esse concurso para a contratação de funcionários saia, que nós sejamos privilegiados, porque temos muitos equipamentos, temos uma carência muito grande de funcionários, de técnicos que possam operar esses equipamentos, e nós realmente necessitamos de novos funcionários para que tudo venha funcionar de forma adequada. Os profissionais da comunicação estão tendo que ter novos conhecimentos a partir da emergência dos meios digitais. O curso de comunicação da UFC está preparado para dar o conhecimento necessário aos estudantes nesse sentido? Isso é muito importante, porque, na verdade, o nosso curso é um curso extremamente voltado para as novas descobertas tecnológicas, muito sensível a essas novas descobertas, e o tempo todo nós temos que estar à frente desse processo e não correndo atrás das novas descobertas. E isso é muito importante para que nós possamos nos preparar e nos planejar justamente para ofertar aos alunos uma formação adequada, tendo em vista essas novas potencialidades que o mercado oferece em função do desenvolvimento tecnológico. Então, em relação às mídias digitais, há toda uma preocupação não só nas habilitações em jornalismo, em publicidade e propaganda, e também na nova habilitação que pretendemos implementar, que é a produção audiovisual. Então, a ideia é que os estudantes possam ter o domínio dessas novas tecnologias para que elas possam ser usadas em suas áreas de competência. Professora, mas para modernizar a universidade é necessário ter verbas, não é? Isso, então esses recursos a gente está correndo atrás deles, não só através da pressão política junto à reitoria, mas também através da disponibilização de vários programas do governo federal que são passíveis de serem acessados. Nós estamos aí sabendo de uma política que está agora, não é, muito em voga, que é a expansão de campos das universidades para o interior dos estados. Aqui no Ceará nós temos aí a UFC abrindo 3 novos campos nas cidades de Sobral, Quixadá e Juazeiro do Norte. Então existe essa perspectiva de novos recursos que são direcionados para esses campos no interior. E a nossa perspectiva é de também a gente entrar nessa política, porque aí a contratação de professores, de funcionários, há verbas específicas justamente para esse setor. Existe a possibilidade dessa habilitação em produção audiovisual ser ofertada num desses campos em convênio com a Universidade Estadual do Ceará. Agora nós vamos ouvir outra pergunta do estudante, agora dessa vez Leonardo Ferreira, para a professora Márcia Vidal. A área de comunicação passa por um sério problema que é quanto à sua estrutura física. O que o departamento pode fazer para ajudar a gente? Nós estamos aí nessa luta pela ampliação do curso de comunicação social e a implementação de uma nova habilitação, a criação do programa de pós-graduação em comunicação e até mesmo um projeto mais arrojado, que seria a criação da Faculdade de Comunicação e Artes, necessitaria de um espaço físico mais amplo, provavelmente um novo prédio com instalações mais adequadas, ou um prédio que seria construído ou um prédio já existente onde nós pudéssemos nos instalar. Então nós queremos crescer e para crescer precisamos de espaço. E é nesse sentido que precisamos também do apoio da reitoria, tendo em vista esse projeto de ampliação do nosso curso. Quando o reitor participou da inauguração dos equipamentos da comunicação, ele fez uma promessa que a primeira reforma do ano de 2007 seria a da Torrinha. A senhora acredita que essa promessa vai se cumprir? Eu acho que a reforma da Torrinha é uma reivindicação muito antiga dos estudantes, trata-se de um prédio histórico da maior importância. Inclusive, já tivemos aqui um arquiteto que colocou a possibilidade desse prédio sofrer uma reforma, ou mesmo ser tombado pelo patrimônio histórico nacional, e aí nós poderíamos pleitear, organizar um projeto para que a reforma fosse por inteiro, não só a torrinha, mas contemplando toda a estrutura do prédio, que é um prédio tão importante para a história do Ceará. É verdade que foi um dos prédios mais altos aqui do bairro Benfica? Isso, inclusive ele era utilizado como observatório astronômico. Então esse prédio ele tem um papel muito importante aqui na história do bairro Benfica e na história da cidade de Fortaleza. É um prédio da maior importância. Agora vamos para um pequeno intervalo e na sequência discutiremos os novos rumos do mercado no Ceará. As novas tecnologias e o terceiro setor impõem mudanças aos profissionais da comunicação.
Estamos de volta com o programa Estação 21, que hoje entrevista a chefe do Departamento de Comunicação da UFC, Márcia Vidal, sobre a situação do curso de Comunicação Social. Professora Márcia, as universidades do Ceará formam todos os anos muitos profissionais e o mercado não consegue absorver essa demanda. O chamado terceiro setor, as organizações não governamentais, podem ser um nicho de trabalho pouco explorado por esses profissionais? Exatamente. Nós temos aí uma ampliação significativa do terceiro setor, sobretudo no governo Lula, onde houve um crescimento excepcional. E todo esse setor que agora surge como uma nova perspectiva, uma nova frente de trabalho, significa uma opção efetiva de trabalho para os jornalistas e sobretudo, para os assessores de imprensa. Na verdade, esses veículos, ou seja, essas organizações não governamentais, elas necessitam de todo um trabalho de comunicação, não só na área do jornalismo, mas também no campo da publicidade e da propaganda. Então, temos aí muitas frentes que podem ser abertas, nós temos um mercado extremamente promissor, todas essas organizações não governamentais têm objetivos, têm lutas específicas, projetos que estão em andamento, projetos que estão sendo desenvolvidos e eles necessitam de ser publicizados para que a sociedade tome conhecimento de que objetivos efetivamente esses grupos estão empenhados em obter e como eles podem ser atendidos pelo conjunto da sociedade. E nesse sentido a comunicação tem um papel decisivo, porque ela deixa claro para o conjunto da sociedade quais são as intenções desses grupos e como as pessoas podem ajudar nesse processo de trazer efetivamente para os grupos comunitários uma série de reivindicações, de necessidades que esses grupos têm. Os comunicadores, então, não têm mais a necessidade de ir para São Paulo, para o Rio, para procurar mercado, os comunicadores cearenses? Eu acredito que nós temos aqui um êxodo que é constante. Os nossos alunos, eles estão hoje muito bem situados. Os que saem daqui para outros estados ou para o sul do país, ou até mesmo para outros países, sempre são muito bem sucedidos. Mas aqueles que querem ficar, eu acredito que podem conseguir, sim, boas colocações no mercado de trabalho. Não só nesse mercado de trabalho convencional, mas, sobretudo, nessas novas frentes que estão sendo abertas no terceiro setor, onde tudo está por ser feito, tudo está por ser criado. Então, é um desafio muito grande exercer a nossa atividade profissional como um profissional liberal. Então, nesse sentido, existe muito a fazer e muitas frentes têm que ser abertas. Agora nós vamos ouvir uma pergunta do professor de Comunicação Social, Ricardo Jorge, para a professora Márcia Vidal. Como é que você projeta o mercado de comunicação no Ceará para os próximos 5 anos? Nossos desafios são muito grandes. Na verdade, nós temos aí uma grande quantidade de cursos de comunicação que foram criados, sobretudo na última década, além do nosso. E esses cursos estão despejando no mercado, todos os anos, dezenas de profissionais. E esses profissionais efetivamente precisam encontrar novas fontes de produção, novos empregos. E não só no jornalismo e na publicidade e propaganda, mas eu acredito que o nosso mercado em comunicação deve crescer muito na área de produção audiovisual. Existe uma vocação aqui no Ceará para essa área e nós acreditamos que uma nova frente possa ser aberta para os profissionais de comunicação também nessa área da produção audiovisual. A senhora falou aí na produção audiovisual, a Escola de Audiovisual criada pela Prefeitura tem alguma parceria com a Universidade Federal? Exatamente, nós temos aí através de um projeto de extensão da professora Beatriz Furtado, o projeto Vila das Artes, essa parceria que foi estabelecida entre o curso de comunicação e a Prefeitura Municipal de Fortaleza, tendo em vista justamente a consolidação dessa escola de audiovisual, que pode ser a semente da criação de uma nova habilitação, que é a habilitação em produção audiovisual. Como a senhora falou, está prevista a criação de mais uma habilitação, que é produção em audiovisual, para o ano de 2010. Eu pergunto, há tempo suficiente para a criação dessa habilitação? Há recursos financeiros, quadro técnico para que essa habilitação seja criada? Sim, na verdade, todo o novo curso é precedido de um planejamento. Nós temos que elaborar um projeto pedagógico, ele tem que ser aprovado nas diversas instâncias da universidade e tudo isso nos dá tempo para a preparação para o planejamento, que seria a contratação de novos professores, de técnicos, a ampliação das instalações, tudo isso efetivamente feito com um planejamento adequado. A ideia é que essa nova habilitação em produção audiovisual possa vir a funcionar nos próximos 3 anos. Professora Márcia, a senhora é coordenadora da especialização em teorias da comunicação e da imagem, né? Essa especialização ela é paga, por quê?
Na verdade, os cursos de especialização, tradicionalmente, são serviços de extensão prestados à universidade, à sociedade, mas eles têm uma especialização técnica com especificações muito estritas. É necessária a contratação de professores, muitas vezes temos que trazer profissionais de fora. É necessário toda uma preparação para que esses cursos possam ser viabilizados. Então, nesse sentido, os recursos que entram nesses cursos de especialização, eles também servem para a compra de equipamentos e até mesmo para a manutenção dos equipamentos já existentes. É o que nós temos feito através da implementação da especialização em teorias da comunicação da imagem. Foram adquiridos novos equipamentos que nos possibilitaram a implementação de uma nova sala de audiovisual e também a viabilização de outras questões nos laboratórios dos cursos de graduação. Então, na verdade, a especialização ajuda também a graduação a crescer. O curso de Comunicação Social da UFC tem projetos ambiciosos, como um mestrado ou um doutorado aqui para a universidade? Nós estamos trabalhando agora num projeto do nosso programa de pós-graduação em comunicação. A nossa proposta preliminar deve ser apresentada agora em março de 2007. Nós contamos aí com 9 doutores do nosso quadro permanente e mais 5 professores que virão de outros departamentos da universidade. Há também professores colaboradores, não só aqui da Universidade Federal do Ceará, mas também da Universidade Estadual e de outras universidades locais. A nossa ideia é ofertar esse programa de pós-graduação em comunicação, que tem uma demanda muito forte, não só no nosso ambiente profissional, no nosso âmbito profissional, mas também entre os profissionais de áreas afins, que têm estudado os fenômenos midiáticos. A sua trajetória profissional é bastante marcada pela atuação junto às rádios, principalmente as rádios comunitárias. Como é que você avalia a atuação da rádio universitária da UFC junto à comunidade fortalezense? Você acha que essa integração é suficiente ou ela poderia ser um pouco mais intensa? Nos últimos 10 anos, sobretudo, sob a gestão do professor Agostinho Gosso, que é professor aqui do nosso curso de Comunicação Social, a rádio universitária experimentou um crescimento muito significativo e, sobretudo, uma aproximação muito grande de vários setores comunitários, de vários setores sociais. Então, hoje a rádio universitária, ela tem essa dimensão plural, ela representa vários segmentos da nossa sociedade que estão lá solidificados em vários programas que foram criados e ela é da maior importância para estabelecer essa conexão entre a sociedade e a universidade. Então, a rádio universitária, nós acreditamos que ela vai continuar esse trabalho de contato com a sociedade, de auferir quais são as expectativas, os anseios, as necessidades dos grupos comunitários, para que ela continue sendo esse instrumento plural, esse instrumento democrático em que ela se transformou nos últimos 10 anos. E com relação à integração, à participação dos estudantes do próprio curso de comunicação, você acha que ela ainda não é muito insuficiente, ainda não é muito frágil dentro da própria rádio universitária? Na verdade, assim, na última década também, sob a gestão do professor Agostinho Gosso, essa participação foi extremamente ampliada. Novos programas foram criados, novas bolsas surgiram para os estudantes de comunicação, projetos de extensão foram implementados. Essa parceria com a rádio universitária, a tendência dela é crescer cada vez mais, tendo em vista que temos agora o professor Nonato Lima, que também é professor aqui do curso de comunicação, que assumiu a direção da rádio universitária recentemente e é da área de rádio. Então, nós temos a perspectiva de que essa parceria ela possa ser implementada e que os estudantes possam ter uma atuação cada vez mais importante e mais decisiva na rádio universitária. Recentemente, a rádio universitária inaugurou novos equipamentos, uma torre maior. De que forma isso vai intensificar o trabalho da rádio? Esses equipamentos eles representam uma grande conquista. Também foram viabilizados através desse convênio, dessa parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza e vão solidificar a presença da rádio universitária no cenário midiático local. E tudo isso vai fazer com que a rádio tenha uma melhor recepção, uma melhor qualidade, o que também é muito bom para que a penetração dela aumente. A rádio universitária, sem dúvida nenhuma, entra numa nova fase e nós acreditamos que o crescimento delas vai se dando naturalmente com o passar do tempo. Em relação à TV universitária, por que a Universidade Federal não participa desse canal? Houve aí uma série de fatos que não possibilitaram uma efetiva participação, sobretudo do curso de comunicação, nesse canal. Mas aí a perspectiva de uma participação nessa TV que vai ser criada, a concessão que está sendo
dada a Prefeitura Municipal de Fortaleza, é muito provável que essa parceria seja consolidada na abertura desse novo canal. A Universidade Federal do Ceará também está prevendo a criação de uma habilitação do curso de Comunicação Social, só que no interior do estado, que seria em rádio e TV. Por que no interior do Ceará? Justamente essa habilitação é a mesma que a produção audiovisual, que há a perspectiva de que nós possamos implementá-la no campus de Quixadá, onde a Universidade Estadual do Ceará e a Universidade Federal do Ceará estão presentes. Isso aconteceria justamente em função dessa política de facilitação do governo federal, da ampliação de novos campos no interior e também porque Quixadá sempre foi um núcleo cinematográfico. Ela pode se constituir por uma série de questões, a sua localização geográfica, a sua luminosidade natural, ela pode efetivamente se tornar num grande polo de produção do cinema local e nacional. Quando a gente trata da questão de bolsas e intercâmbios, por que eles não são tão divulgados e são tão pequenos o número em comparação com as outras universidades aqui na comunicação? É verdade, nós precisamos lutar para que haja uma ampliação da oferta de bolsas e tudo isso depende também de uma ação mais eficaz por parte dos nossos professores, que precisam apresentar mais projetos de extensão e de pesquisa para que nós possamos reivindicar um maior número de bolsas. Mas a universidade sempre tem uma oferta muito restrita dessas bolsas. Esses programas apresentam uma série de limitações, mas nós acreditamos que com a implementação do nosso programa de pós-graduação em comunicação, essa oferta de bolsas possa vir a ser triplicada numa quantidade bastante razoável de tempo. Quais são os projetos de extensão que atualmente o curso de comunicação desenvolve? Bom, nós temos aí em andamento vários projetos de extensão. Temos o projeto da oficina de quadrinhos, coordenado pelo professor Ricardo Jorge, que tem uma grande repercussão social. Todos os anos nós temos aí uma grande concorrência para essas oficinas. Temos o projeto também, o PARC, que vai completar agora 20 anos, que é o Programa de Assessoria à Comunicação Comunitária no Ceará, que está sob minha coordenação, que vem prestando esse serviço não só na implementação das rádios comunitárias, mas também nas experiências de comunicação comunitária de uma maneira geral. O professor Agostinho Gosson, que foi diretor da Rádio Universitária, tem 3 projetos de extensão no departamento que são programas veiculados na Rádio Universitária. O projeto, também criado agora, da professora Beatriz Furtado, é justamente sobre a Escola de Audiovisual, essa parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, que é o projeto Vila das Artes. Temos também outros projetos desenvolvidos no departamento, como o projeto do professor Wellington Júnior, que é do grupo Balbucio, que é um grupo que tem toda uma performance na área do corpo, na área da reflexão sobre os fenômenos sociais e também envolve vários estudantes do curso. E há outros projetos que estão sendo firmados, que estão sendo forjados. Eu acredito que a tendência é que esses projetos possam crescer muito nos próximos anos. A senhora realiza um projeto de assessoria técnica às rádios comunitárias, o PARC. Como a senhora analisa a atuação desse projeto? Bom, esse projeto que vai completar 20 anos, é o nosso programa de assessoria à comunicação comunitária no Ceará. Ele é um programa, sobretudo, que viabiliza a formação técnica desses representantes comunitários que atuam nas rádios comunitárias. Nós temos aí toda uma série de cursos em técnicas de comunicação participativa que ajudam os representantes a melhorar a qualidade da programação e a interagir de forma mais intensa com os seus grupos comunitários. Além desse processo que está voltado para as rádios comunitárias, nós atuamos também na área impressa, na área da produção audiovisual e em outras áreas mais afins ao campo da comunicação, como o campo artístico, o teatro, o cinema, a música, a literatura. E nós temos várias parcerias que foram estabelecidas ao longo desses 20 anos. A principal delas é com a Fundação Casa Grande, que fica no Cariri, que tem uma escola de comunicação para crianças e adolescentes, que nós temos o privilégio de ter ajudado, de alguma forma, com as nossas oficinas, os nossos cursos, ao desenvolvimento, ao crescimento do trabalho que é desenvolvido tão bem pelo Allenberg Quindiz e pela Rosane. Então, nós temos aí também a parceria com a Fundação Elo Amigo, que foi um trabalho pontual feito na área da produção impressa, que nós ajudamos a implementar o jornal desse grupo. Temos também, dentro da universidade, uma união com outros projetos de extensão, como o Précio, Conexão de Saberes,
Nós trocamos também experiências e muitos alunos nossos vão ministrar oficinas nesses projetos de extensão. E a nossa tendência é efetivamente atender às expectativas dos grupos comunitários que nos procuram. Nós estamos aí para 2007 com a oficina de web rádio, que é uma forma da gente manter as rádios comunitárias funcionando enquanto se resolve como vai ficar a legislação que orienta, que viabiliza o funcionamento das rádios comunitárias no Brasil. Recentemente houve uma vitória em São Paulo, porque o governo federal está rediscutindo toda essa questão da legislação que regulamenta as rádios comunitárias, e até novembro as rádios comunitárias de São Paulo vão funcionar sem ser incomodadas pela Polícia Federal. Eu acredito que essa decisão que hoje aconteceu para São Paulo deve se estender para todo o território nacional. Há um processo aí de rediscussão do funcionamento das rádios comunitárias e pode ser que daí surja uma nova vida, uma nova possibilidade para o funcionamento desses meios de comunicação alternativos. O que é que caracteriza uma rádio comunitária? Essa pergunta é muito importante porque, de uma vez por todas, podemos esclarecer o que caracteriza a rádio comunitária. Sobretudo a participação da população na elaboração da programação. Esse é um aspecto fundamental. A comunidade tem que estar envolvida, tem que estar engajada na produção da programação da rádio. Essa é uma característica central. Outro aspecto importante é a pluralidade, ou seja, a rádio ela precisa representar os diferentes interesses, as expectativas, os anseios dos grupos comunitários. Se a rádio não tem esse caráter plural, ela não pode ser considerada uma rádio comunitária. E o outro aspecto que é central é a questão da gestão, quer dizer, a rádio precisa ser administrada também por um conselho que represente a comunidade. Então, a gestão coletiva, a participação popular e a pluralidade são as principais características de uma rádio comunitária. Então, aí nós compreendemos que nem toda rádio alternativa é comunitária. Nós temos aí várias rádios que funcionam como comunitárias, que são, na verdade, alternativas e que têm em sua proposta, às vezes, uma ideia mais comercial ou mais de cunho religioso ou de cunho político. Então, são rádios que não podem ser consideradas convencionais, mas também não são rádios que têm um caráter comunitário. E temos aquelas rádios mistas, que muitas vezes são criadas por políticos ou por comerciantes, mas que acabam tendo uma participação popular significativa. Então, cada caso é um caso que tem que ser analisado sob essa ótica de como é que a rádio está sendo viabilizada. Eu queria agradecer a presença da jornalista Márcia Vidal, que enriqueceu bastante esse debate. Queria agradecer também aos estudantes de comunicação que participaram desse programa. Lembrando que o Estação 21 é uma produção dos estudantes do Laboratório de Telejornalismo da UFC, em parceria com a TV Ceará. O Estação 21 termina aqui, mas você não pode perder o nosso próximo programa. Uma boa tarde.